tarde, boa tarde. Ando devagar, porque já tive pressa e não este sorriso, porque já chorei demais. Nossa live hoje começa com a Almir Sater tocando em frente. Só levo a certeza de que muito Sejam pouco bem-vindos. eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs. Nossa convidada acabou de entrar, Milena. E das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz. Sejam bem-vindos. Pra poder sorrir. Boa É preciso a tarde. chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente ir tocando em frente. Com um velho boiadeiro levando a boca. Oi, Milena. Olá, Larissa, boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês na Escola de Governo, podendo ter esse bate-papo hoje para falarmos um pouco sobre a reforma da Previdência. Só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade da Milena e eu te conto que a nossa audiência está bombando, viu, Milena? No comecinho da live já temos 65 pessoas, é uma audiência muito boa, graças à nossa convidada e à nossa temática. Pessoal, a Milena é além de ser uma queridona, né, professora da Escola de Governo, minha colega de carreira, apesar de ser gestor jurídica e eu gestora de planejamento, somos gestoras. Ela é graduada em Direito pela PUC, especialista em Direito Previdenciário, instrutora da Escola de Governo e atualmente exerce o cargo de diretora de Previdência da Goiás Prev. Milena, seja bem-vinda para falar sobre esse tema que tanto nos interessa e é tão importante para a gente, que são as novas regras previdenciárias após a reforma. E para começar nosso bate-papo, eu queria que você me falasse, às vezes a gente como servidor público fica pensando, será que realmente era necessário fazer essa reforma da Previdência? Conta pra gente, Milena. Isso mesmo, a gente sempre faz essa pergunta, né? E voltando atrás só um pouquinho para falar sobre a nossa audiência, eu sempre falo nas nossas aulas aí na Escola de Governo, né? Que assim, o tema Previdência é um tema que interessa a todas as pessoas, sejam elas trabalhadoras que contribuem para o regime geral, sejam como nós que contribuímos para o regime próprio. Porque, Larissa, o que a gente sempre espera é que um dia nós vamos trabalhar e depois um dia vamos nos aposentar. Então, assim, é um tema que ele está ligado com a vida de todos. Então, eu penso que um momento ou outro a pessoa vai se interessar por esse tema. Mas o mais importante, Sim. O ideal, é que o servidor comece a pensar nisso desde o momento que ele ingressou no cargo. Ele tem que começar a fazer o planejamento dele de como que vai ser a minha aposentadoria. Mas, bom, respondendo à sua pergunta sobre esse questionamento que nós, servidores, fazemos, era necessário essa reforma? E eu falo para vocês não só como diretora de Previdência, mas também como servidora. Essa reforma era muito necessária. Por que que era necessária? Porque nós precisamos buscar a sustentabilidade do regime previdenciário. E da forma que a coisa estava caminhando, nós não íamos ter essa sustentabilidade. Então, assim, no momento que nós fôssemos aposentar, Larissa, daqui 10, 15, 20 anos, talvez o sistema fosse um sistema falido que já não conseguisse mais pagar as nossas aposentadorias. Então, por que que eu falo isso para vocês? Porque a gente tem que fazer uma comparação, porque existem vários fatores que levam a essa necessidade da reforma. Por exemplo, em 1980, a expectativa de vida do brasileiro ela era de 62 anos. Em 2017, a expectativa de vida já estava em 75 anos.
Então, quando a gente tinha lá a primeira Constituição, a primeira versão da Constituição em 88, a Constituição original, ela nem falava em tempo, em idade para aposentadoria. Ela só falava que o servidor, após 30 anos de serviço, 25 anos de serviço mulher, já poderia se aposentar. Então, as aposentadorias eram concedidas muito cedo porque a expectativa de vida era bem menor. Então, como essa expectativa de vida cresceu, não só a expectativa de vida, mas a expectativa de sobrevida, que é aquela expectativa de vida que a pessoa tem após completar 65 anos de idade, Larissa. Toda pessoa que completa 65 anos de idade, ela ainda tem uma expectativa de sobrevida. E hoje essa expectativa no Brasil, ela está em 82 anos. Então, se a gente hoje, na regra anterior à reforma, a gente concedia uma aposentadoria para uma mulher com 55 anos de idade. Então, a expectativa dela receber esse benefício era no mínimo 30 anos. E isso para o regime ele é totalmente inviável, era totalmente insustentável. Além disso, dessa questão do aumento da expectativa de vida, da expectativa de sobrevida, nós também tínhamos a situação fiscal do Estado, que às vezes as pessoas não sabem, mas, assim, em 2017, o gasto do Tesouro com Previdência no estado de Goiás era 4 bilhões ao ano. E em 2019, quando a reforma foi apresentada, esse valor já estava em 4,7 bilhões. Isso nós não estamos nem falando em contribuição previdenciária do servidor. Nós estamos falando só a parte mesmo que o Tesouro desembolsa com contribuição patronal e mais o déficit previdenciário, que é aquela parte que porque hoje as aposentadorias, Larissa, elas são custeadas com contribuições previdenciárias do servidor, com contribuições previdenciárias patronal, e a parte que fica faltando, essa parte a gente chama déficit previdenciário, insuficiência financeira, e esse valor é custeado pelo Estado, pelo Tesouro também. Então, assim, esse gasto total, ele, em 2019, ele já estava em quase 5 bilhões. E percebeu-se que em 2 anos teve um crescimento de 18%. Então, assim, se você for pensar que o Estado desembolsa 5 bilhões hoje para pagar as aposentadorias e as pensões atuais, e a gente ainda tem aí mais 52 mil servidores ativos para se aposentar, então, a gente vê aí que a reforma, sim, era bastante necessária. E outra situação também, outro ponto também que a gente tem que analisar é a quantidade de aposentados e pensionistas que nós temos frente à quantidade de servidores ativos. Talvez as pessoas também não saibam que hoje nós temos 60 mil aposentados e pensionistas na folha de inativos do nosso regime próprio e 53 mil ativos. Então, quer dizer, a nossa proporção hoje, ela já é muito superior de ativo, quer dizer, de inativo e pensionista, frente ao número de servidores ativos. E nós também, Larissa, temos um regime que chama de repartição simples. O que é esse regime de repartição simples? É o regime que o servidor que está trabalhando hoje, ele contribui para arcar com aquela aposentadoria do servidor que está aposentado, entendeu? Então, essas contribuições previdenciárias dele não formam uma reserva, entendeu? Então, assim, no regime que eles chamam de capitalização, quando você faz uma previdência complementar, aquela contribuição sua vai formar uma reserva para um dia você usufruir dela. E no nosso regime, não. No nosso regime de repartição simples, toda essa contribuição já é utilizada. Então, hoje, essa desproporção é muito preocupante. Mas, então, assim, a gente tem que elogiar muito o nosso governador Ronaldo Caiado, porque ele foi atento a essa situação, né? Logo no início, ele foi um dos primeiros governadores a apresentar, né, a proposta de reforma constitucional, e o estado de Goiás foi um estado que saiu na frente. Hoje a gente sabe que apenas 17 estados da federação fizeram essa reforma da Previdência. E isso, assim, é muito importante para o Estado, para poder conseguir
manter o regime previdenciário e, além de manter o regime previdenciário, para que o Estado possa desenvolver políticas públicas. Porque tanto a União, quanto os demais estados, quanto alguns municípios, já estavam tão endividados em termos previdenciários, igual eu estou te falando aí, 5 milhões mês, que as políticas públicas, Larissa, vão ficando em segundo plano. Sim. Aí não tem dinheiro para melhorar o hospital, não tem dinheiro para construir estrada, né? Então, assim, tudo isso foi necessário. Então, assim, foi muito acertada, né, a decisão do governador de apresentar logo no início a reforma. E por esse motivo, então, eu explico aí aos nossos colegas, servidores, contribuintes aí do regime próprio de previdência do Estado, que a reforma era necessária, sim. Com certeza, Larissa. Que bom, Milene, graças a Deus a gente conseguiu viabilizar e rapidamente, né? Final do ano passado, essa reforma já estava chancelada pela Assembleia Legislativa. Milena, eu acredito que durante a sua fala você vai tocar nesses pontos, mas a Ruth nos pergunta como funciona o pedágio para quem vai aposentar. O Ellison, nosso colega gestor, também nos pergunta como fica a situação dos pensionistas. E a Edna pergunta se é justo pagar o valor do fundo previdenciário total, mesmo depois de aposentado. Tá, eu vou falar sim sobre esses pontos, mas caso eu fique sem tocar em algum desses assuntos, por favor, você me recorde depois, tá bom? Combinado. Então, tá bom. E dando seguimento ao nosso bate-papo, né, eu vou lembrar a vocês como que essa reforma foi operacionalizada. Nós passamos desde a promulgação da Constituição de 88, ela trazia regras uniformes, tanto para a União, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal sobre as questões previdenciárias. Nós passamos por diversas reformas que foram operacionalizadas pela emenda 20, pela emenda 41, 47, foram diversas emendas, Larissa, e sempre se manteve essa simetria de regras na União, nos estados e nos municípios. Mas nessa reforma, na emenda 103, no primeiro momento, quando a reforma foi apresentada, ela contemplava todos esses entes federativos. E depois, devido a um acordo, foi retirado os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, em alguns pontos, essa reforma, ela teve aplicabilidade para os estados e para os municípios. Mas nas regras de aposentadoria e de pensão por morte, ela não teve aplicabilidade imediata. Então, foi por isso que foi necessária que se fizesse a reforma dentro de cada estado, dentro de cada município. Então, aqui no estado, né, o governador apresentou logo à Assembleia Legislativa a reforma, já em novembro, né? E a proposta que foi apresentada foi da gente manter os mesmos moldes que era tratado na União. Então, ou seja, o governador e o legislativo optou por manter a simetria com a União. Então, hoje nós temos as mesmas regras que os servidores públicos da União têm para a concessão de aposentadoria. Tanto que na nossa emenda constitucional e na Constituição existem 2 dispositivos que falam que as regras, os critérios para a concessão de aposentadoria e de pensão por morte, os cálculos, todos serão similares aos que são utilizados para os servidores públicos da União. Então, hoje, a gente tem essa simetria. E também houve um fato muito importante, Larissa, que tem que ser lembrado, que houve um fator chamado desconstitucionalização das regras de aposentadoria e pensão por morte. Ou seja, antigamente, todas essas regras eram tratadas na Constituição. E hoje, a Constituição Federal já permite que essas regras sejam tratadas por lei. Então, a maioria dos estados, quando foram fazer as suas reformas, fizeram por lei, uma lei ordinária tratando das regras de aposentadoria e de pensão. Aqui no estado não foi possível a gente fazer
a concessão logo de imediato por lei, porque a nossa Constituição tratava de regra de aposentadoria. Então, para modificar as regras, nós precisamos fazer uma emenda constitucional, que é um processo um pouco mais demorado, é um processo que tem requisitos mais duros, né, assim, a serem observados. Então, por isso que demorou um pouco mais que alguns outros estados. Isso aí, Milena, nossa audiência está com muitos questionamentos, muita participação, 183 pessoas assistindo nossa live. E aí, Milena, a gente quer saber quais que são essas regras de aposentadoria que estão em vigor agora, quando é que eu vou me aposentar, se acontecer alguma coisa comigo, como ficarão meus filhos, meu marido, quais são as regras que estão em vigor hoje, Milena? É isso mesmo, a gente tem que estar preocupadíssimo, antenadíssimo nesses assuntos. Primeira coisa que eu queria falar para os nossos espectadores aí, né, é a questão do direito adquirido. Por quê, Larissa? Porque assim que a emenda for promulgada, alguns dos nossos segurados entraram em contato com a Goiás-Prev dizendo, olha, eu recebi uma ligação falando que se eu não aposentar, eu vou perder todos os meus direitos. Então, o que eu quero deixar bem claro é que todas as pessoas que implementaram os requisitos nas regras que eram vigentes até o dia 30 de dezembro de 2019, direito, ele está resguardado, ele é o chamado direito adquirido. Então, nós temos aí diversos servidores no estado que têm condições já de se aposentar há 1 ano, há 2 anos, e não querem fazer porque não querem parar de trabalhar agora. Então, essas pessoas não precisam, Larissa, se preocupar, porque o direito deles está resguardado, muitas vezes em uma regra que garante a ele a integralidade, que garante a paridade remuneratória. Então, esse servidor pode ficar tranquilo e qualquer dúvida que ele tiver, ele pode procurar a Goiás-Prev, que a Goiás-Prev tem um setor de multiatendimento pronto para atender esse segurado e passar qualquer informação, tá? Então, Larissa, hoje as regras que estão em vigor são as regras constantes lá na emenda 103. Então, hoje nós temos lá no artigo 10 da emenda 103 regras que tratam de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, aposentadoria voluntária e aposentadoria compulsória. Então, assim, não são todas as pessoas que estão familiarizadas com esses nomes, com essas nomenclaturas, né? Então, a pessoa, Milena, o que é essa incapacidade permanente para o trabalho? É quando o servidor é acometido de alguma doença, de alguma moléstia, de algum mal, que o torne incapaz para continuar permanentemente, não é transitoriamente, permanentemente para o trabalho. E uma novidade que veio agora na norma, Larissa, é que essa incapacidade ela tem que ser precedida obrigatoriamente de readaptação. Então, o servidor, o segurado, é necessário primeiro que o órgão competente do Estado, né, faça a readaptação desse servidor em uma função, né, que ele vai estar adequada aí com a sua capacidade, né, e a partir desse momento ele pode desenvolver suas atividades nessa função sem precisar de se aposentar. Agora, caso essa readaptação não dê certo, ela não seja bem sucedida, aí sim a junta médica vai opinar pela aposentadoria por incapacidade desse servidor, tá? Então, assim, hoje, essa aposentadoria por incapacidade, diferentemente do que existia no passado existiam algumas doenças, Larissa, que davam direito à integralidade, à paridade. Então, assim, antigamente, de uma certa maneira, era injusto porque o rol era taxativo. Então, se a pessoa às vezes tinha uma doença muito grave, mas não estava naquele rol, a pessoa não tinha esse direito à integralidade porque não estava naquele rol. Então, agora, a partir dessa nova legislação, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é calculada de acordo com o tempo de trabalho do servidor. Então, se ele tem 20 anos, ele vai se aposentar com base em 20 anos. Se ele tem 25 anos, será com base em 25 anos. Então, vai ser feita a média e, a partir da média, vai ser feito o cálculo aí da remuneração dele, tá? Dos proventos, né?
E aí também, fora a aposentadoria por incapacidade permanente, nós temos uma regra de aposentadoria voluntária. Lembrando que essa regra que eu estou falando aqui de aposentadoria voluntária, que está no artigo 10, não são aquelas famosas regras de transição. Porque tem a regra de transição, Larissa, que resguarda aquele servidor que já estava investido, já estava no cargo, né, vinculado a regime próprio, no momento em que a emenda foi publicada. Então, para esse servidor, tem uma regra de transição, que nós vamos falar daqui um pouquinho. Mas existe também a aposentadoria voluntária, que ela vai ser aplicável para o servidor que ingressou depois do dia 30/12. Então, o servidor ingressou nos quadros do Estado. Vamos supor, agora no dia 10 de março desse ano. Qual regra que aplica para ele? Vai aplicar a regra do artigo 10. Então, é uma regra de aposentadoria voluntária, que exige 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, sendo 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, essa regra também faz o cálculo da média da contribuição e para no mínimo 25 anos, mas a partir daí, se ele tiver, por exemplo, 22, se ele tiver 28 anos, 30 anos, então vai ser calculado de acordo com esse tempo de contribuição que o servidor tiver. E temos também a chamada aposentadoria compulsória, que a aposentadoria compulsória é quando o servidor completa hoje, né, aumentou a idade desde 2015, né, por meio da Lei Complementar 152. Então, essa idade passou a ser 75 anos. Antes a idade era de 70 anos, então hoje a compulsória é aos 75 anos, com os proventos calculados também de acordo com essa questão que eu te coloquei, da média dos salários, com o tempo de contribuição que o servidor tiver, tá? Então, essas aí são as regras permanentes que estão lá no artigo 10 da emenda 103. Então, essa norma, algumas pessoas a chamam, inclusive, de transitórias, não de transição, de transitórias, porque pode vir uma lei depois para poder regulamentar esse tipo de aposentadoria. Então, o título do artigo 10 fala assim, até que venha a lei disciplinar esse artigo. Então, é por isso que essas pessoas falam que, às vezes, essa norma é uma norma transitória. Agora, as regras de transição que estão lá na emenda 103, né, são as regras aplicáveis para os servidores que já estavam no regime próprio no momento da publicação da emenda 103. Então, nós temos, hoje na emenda, nós temos duas regras de transição gerais e temos regras de transição que são aplicáveis também aos policiais civis, aos agentes socioeducativos e aos agentes penitenciários. Então, Larissa, não sei se você já ouviu falar quando as pessoas falam assim para você, eu ouvi dizer que agora tem uma regra de pontos. E tem uma regra que tem que fazer um pedágio, mas eu não entendi nada. Mas hoje vocês vão entender. Eu vou explicar para vocês aqui direitinho o que é essa regra dos pontos. É assim, Milena, o Hamilton, só retomando no termo da incapacidade, o Hamilton perguntou se a doença que levar à incapacidade for relacionada ao trabalho, se a aposentadoria é integral ou se é a mesma regra de ter que ter a readaptação primeiro. É isso? Isso. De toda forma, é precedida de readaptação. Agora, existe uma peculiaridade que quando a moléstia que levou à incapacidade, ela é decorrente de acidente em serviço, de moléstia profissional ou doença do trabalho, aí os proventos, Larissa, são 100% da média. Aí não interessa quanto tempo de contribuição que o servidor terá, porque aí, nesse caso, essa aposentadoria será 100% da média que foi encontrada, tá bom? Ok, obrigada. Então vamos lá para esse tal desse pedágio, desses pontos. Então, lembrando, a regra do pedágio é uma, que está lá no artigo 20 da emenda 103, e a regra dos pontos é outra, que está lá no artigo 4º da emenda 103. Então, na regra dos pontos, o que tem que ser observado?
O artigo 4º pede também idade mínima, tempo de contribuição mínimo, mas o tempo no cargo, né, de 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo que se dará aposentadoria, mas a soma do tempo de contribuição, essa soma tem que dar a quantidade de... Pessoal, Milena não voltou, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Travou? A Milena já está voltando. Oi, Seja Larissa. bem-vinda. Tivemos um probleminha aí, mas eu estava te ouvindo, eu só fiquei travada. Não sei se foi a minha Ok. internet. Bom, Mas vamos que vamos. antes de travar, onde que nós estávamos? Acho que a gente estava falando da regra de pontos, né? Sim. Então, tá bom. Então, igual eu falei, tem que observar todos os requisitos que estão lá no artigo 4º e essa soma do tempo da idade mínima com o tempo de contribuição tem que atingir aqueles pontos que estão descritos na norma. Então, lá no artigo 4º fala que em 2019, esses pontos, Larissa, tem que atingir 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Então, vamos imaginar que seja uma mulher, né, que tem 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. Então, você somando os 56 anos de idade com 30 anos de contribuição, daria 86. Então, ela tendo 20 anos de serviço e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, então, nessa situação, a gente consegue atingir aí os pontos. Então, sempre tem que ser observado que esse somatório tem que observar a idade mínima e o tempo de contribuição. Por quê? Porque vamos imaginar, Larissa, uma mulher que tenha 55 anos de idade e tenha 33 anos de contribuição. Então, o somatório dela vai dar 88. Ela fala assim, opa, tem condição de aposentar. Mas ela não observou que a idade mínima que é solicitada em 2019, quer dizer, em 2020, é 56 anos para a mulher. Então, não pode somente fazer esse somatório. Fala assim, eu tenho tanto tempo de contribuição, ou então tem mais idade que contribuição. Vamos supor, acontece muito. Às vezes a mulher já está com 60 anos de idade e ela tem, vamos supor, 28 anos de contribuição. Fez o somatório, deu 88 pontos. Ela falou, nossa, 88 pontos, agora em 2020 eu precisava de 87, então eu posso aposentar. Então, assim, na verdade, não funciona assim. Tem que fazer a somatória da idade com o tempo de contribuição, no entanto, tem que respeitar os requisitos mínimos de idade e de tempo de contribuição, tá? E esses pontos, Larissa, eles não são os pontos fixos. A Constituição partiu, a emenda 103 partiu de um ponto de 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem em 2019, e a partir daí vai aumentando um ponto a cada ano, até a gente chegar num limite de 100 pontos para a mulher e de 105 pontos para o homem. Isso vai acontecer quando? Em 2033, atinge os 100 pontos para a mulher, e aí a gente para de subir os pontos, né?
E em 2028, os homens atingem 105 pontos. Então, aí a regra passa a ser sempre essa, 100, 105, mas, no entanto, a gente tem que observar sempre a questão da idade mínima, que vai aumentar também em 2022 para 57 anos para a mulher e 62 anos para o homem. Então, isso aí é a regra dos pontos, tá? Outra coisa, Larissa, que eu queria deixar bem claro assim, para o pessoal, é que a Goiásprev tem um simulador previdenciário, né, que está lá no nosso site, que ele é aplicável a todos os servidores, né, integrantes do regime próprio do Estado. Então, pessoal, só para deixar bem claro, é o servidor detentor de cargo efetivo ou vitalício. Então, o servidor comissionado, o empregado público que é seletista, o contrato temporário, a pessoa que tem algum contrato temporário aí nos órgãos do Estado, essa vinculação aí não é com o regime próprio do qual eu estou trazendo as regras aqui. Essa vinculação é com o regime geral, e aí, no caso, é aplicada as regras do INSS, que a gente chama Regime Geral de Previdência Social, tá? Então, assim, o nosso foco aqui hoje com as regras são as regras para o servidor público detentor de cargo efetivo e vinculado ao regime próprio do Estado. Então, para esse servidor, nós estamos apresentando aqui as regras previdenciárias, né, que foram aí trazidas pela Emenda Constitucional número 65, que foi publicada, né, no dia 30 de dezembro de 2019. Então, esse aí é o nosso marco previdenciário no estado de Goiás, tá? Então, Milena, assim, o seu áudio, eu vi que... seu áudio está cortando um pouco para mim. Você está no 4G ou no Wi-Fi? Estou. Eu estou Está no no 4G? 4G. Para mim está cortando um Isso. pouco. Mas vamos que vamos. Pode continuar, por favor. Então, A Cíntia perguntou se essa live vai ficar gravada. Vai, fica gravada sim. Todas as lives são disponibilizadas no canal do YouTube da Escola de Governo, ok? Ok. Milena, Então, quem a quiser... Kedma perguntou o tempo que o servidor tem que ter no serviço público do Estado. A gente pode generalizar que são 20 anos? Para as regras de transição, sim, são 20 anos, né? Então, para aquele servidor que entrou antes da emenda, que vai se aposentar aí nessas regras, ou seja no pedágio, ou seja na regra dos pontos, são 20 anos que tem que ter. Agora, lá naquela regra do artigo 10, aí são 10 anos no serviço público, tá bom? Então, assim, regra do artigo 10, 10 anos. Regra de transição dos pontos, 20 anos de serviço público. Ok. E continuando, Milena, então, Larissa. isso, continua para a gente. Esse assunto é muito rico e estamos tendo muitas participações aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, né? Eu vou tirando por amostragem conforme o tema que a Milena está abordando. Mas o pessoal continua perguntando do pedágio, de policial, como que fica a situação. Perguntaram também se o simulador da Goiásprev está parametrizado, você já respondeu que sim. E aí o pessoal quer saber também como que é a questão da paridade remuneratória e pensão por morte. Então vamos que vamos, no seu tempo, traga essas pautas, por favor. Tá? Tá bom. Só uma informação muito importante, Larissa, é que o simulador previdenciário, ele funciona à base das informações, dos dados do servidor que nós temos lá na Goiásprev. Então, pode acontecer do dado do servidor não estar atualizado e ele não consegue ter uma simulação precisa. Então, eu peço para o servidor que a sua simulação não ficou precisa, porque lá vai mostrar o tempo de contribuição que aquele servidor tem. De repente, ele fez uma averbação, não está constando aquela averbação lá, procure a Goiásprev, procure o seu setor de pessoal, a gestão de pessoas, que ele vai te orientar como é que faz para atualizar suas informações lá no sistema GPrev, ok? Eu vou adiantar um pouquinho, Larissa, porque eu sei que o nosso tempo é curto, e então eu vou passar a falar aqui da regra do pedágio. Então, o que é a regra do pedágio? É a regra de transição que veio aí na emenda 20, lá no artigo, na emenda 103, no artigo 20. E essa regra de transição, ela traz também uma idade mínima para a mulher e para o homem,
uma idade de 57 anos para a mulher e de 60 anos para o homem, um tempo de contribuição de 30 anos para a mulher e de 35 para o homem, tem que ter os 20 anos de serviço público, como nós falamos, e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. E o que é o pedágio? E mais um pedágio do tempo que faltava até 30 de dezembro de 2019 para ele atingir a mulher os 30 anos e o homem os 35. Então, vamos supor, Larissa, que era um servidor que estava faltando um ano para se aposentar. Então, a mulher estava com 29 anos de contribuição e ela faltava um ano para ela completar os 30 anos. Então, nessa regra do pedágio, ela vai trabalhar um ano a mais. Por quê? Porque é 100% do tempo que faltava. Então, se ela vai trabalhar mais um ano. Então, ao invés de se aposentar com 30 anos, ela vai se aposentar com 31 anos, porque vão ser os 30 anos do cargo e mais um ano do pedágio, certo? Então, assim, essa regra, ela veio para beneficiar esses servidores que já estavam na iminência de se aposentar. Então, vamos supor, o servidor faltava 6 meses, você é atingido pela regra, não vou me aposentar. Não, vai aposentar. Você só vai pagar um pedágiozinho aí, ó. Se faltava 6 meses, trabalha mais 6 meses. Né? Então, assim, essa regra, ela é uma regra, né, que traz essa regra de pedágio aí com 100% só do tempo que faltava. E como que fica o cálculo das aposentadorias nessas regras do artigo 4º e do artigo 20? Que aí a gente fala um pouquinho da questão da paridade e da integralidade, que é o que todo mundo aí pergunta. Milena, mas e aí? Eu tenho direito ainda à paridade? Eu ainda tenho direito à integralidade? Então, o seguinte, a mesma regra que nós tínhamos antes, lá naquela emenda 41, na emenda 47, o servidor que ingressou até o dia 31 de dezembro de 2003, Larissa, esse servidor, ele mantém esse direito de se aposentar com integralidade e paridade, desde que ele preencha todos os requisitos que estão lá no artigo 4º e lá no artigo 20. Então, assim, não adianta também o servidor falar assim, olha, mas eu já fiz 25 anos, lá no artigo 10 dá direito para eu aposentar, eu entrei antes de 2003, mas ele tem que cumprir todos os requisitos. Eu entrei antes de 2003, mas eu não tenho ainda os 20 anos de serviço público. Então, não atingiu, né, não completou todos os requisitos. Então, isso é muito importante, né, que deixe isso bem esclarecido. Então, o servidor que entrou até 31 de dezembro de 2003 e preencha todos os requisitos, ele vai sim ter direito à integralidade pela última remuneração do cargo. Então, eu tenho um cargo, vamos supor, de analista de gestão administrativa. Vou me aposentar com o meu último salário do cargo de analista de gestão administrativa. Então, e tem aposentada no cargo de gestor jurídico, se o gestor jurídico tiver aumento, eu também terei aumento, porque eu tenho paridade remuneratória. Então, isso que é a paridade remuneratória. Então, Milena, e a pessoa que não ingressou até 31/12, que ingressou depois de 31/12 e não tem paridade remuneratória, que não vai ter essa paridade remuneratória? Ela vai se aposentar pela média de 100% dos seus salários de contribuição desde julho de 94, e essa média ela vai ser reajustada anualmente pelo mesmo índice de reajuste que é aplicado aos benefícios do regime geral. Então, todo mês de janeiro tem uma portaria hoje do Ministério da Economia, que a Secretaria de Previdência se encontra vinculada, e essa portaria disciplina, Larissa, qual que é o valor desse reajuste. Então, o servidor não tem paridade, ele não vai ficar com o benefício dele congelado. Ele vai ter todo ano, no mês de janeiro, o mesmo reajuste que tem os benefícios do regime geral, tá? Então, para finalizar as regras de aposentadoria, nós falamos da regra que hoje é permanente, que são essas regras que estão no artigo 10,
falamos das regras de transição, que estão no artigo 4º e no artigo 20, e temos, Larissa, algumas regras de aposentadorias especiais, que são regras, por exemplo, para o professor. Para o professor, nós aplicamos as regras do artigo 4º, né, do artigo 20, que são essas regras de transição, com redução de 5 anos no tempo de contribuição e na idade. Então, o professor que comprove efetivo exercício em sala de aula, ou em sala de aula, ou atividades afins, né? Então, como direção escolar, coordenação pedagógica, esses professores, eles terão essa redução no tempo de contribuição e na idade. Também temos a aposentadoria especial do policial civil, do agente penitenciário ou do agente socioeducativo. Antigamente, a Constituição trazia uma discriminação, falava assim, quem exercesse atividade de risco. Então, cada categoria, dentro das suas condições, queria, né, se enquadrar naquela questão de atividade de risco. Então, hoje em dia, o que a Constituição, o que a Emenda 103 preferiu fazer? Ela já trouxe quem são as categorias que são beneficiadas por essa norma especial. Então, hoje nós temos o policial civil, o agente penitenciário e o agente socioeducativo, que pode se aposentar aí com regras, né, que dão direito. Eu não vou, assim, adentrar as minúcias dessas regras, mas são regras, Larissa, que exigem uma idade menor, entendeu? E um tempo de contribuição menor. Mas também exige isso, por quê? Porque o policial ele tem que passar no mínimo 20 anos em atividade policial, que todos nós sabemos aí que é uma atividade bastante estressante, né? E temos também mais duas categorias também que foram, que foram trazidas aí com aposentadorias especiais, que é a categoria dos deficientes físicos, que hoje o artigo 22 trata dessa aposentadoria, determinando a aplicação das regras que são aplicáveis lá no regime geral, lá no INSS. Então, hoje, para a aposentadoria dos deficientes físicos, nós podemos utilizar a Lei Complementar 142, que ela prevê uma gradação de aposentadoria num grau leve, médio e máximo, entendeu? Então, assim, de acordo com o grau da deficiência, é que vai ter uma redução aí na quantidade de tempo de contribuição e de idade. E a última categoria de aposentadoria especial são aqueles servidores que prestam suas atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos que são prejudiciais à saúde. Então, essa categoria também, ela trouxe a norma lá no artigo 21 da Emenda 103 e ela hoje pode utilizar as regras, até que venha uma norma para disciplinar, ela pode utilizar as regras que estão lá na 8.213, Larissa, que é a lei do Regime Geral de Previdência Social. Então, nós temos aí essas 4 espécies aí de aposentadoria especial que são dadas para esses servidores que laboram aí em condições especiais, tá? Agora, Larissa, a gente poderia avançar para falar um pouquinho da pensão por morte? Pode, Milena. Eu, assim, acho que a gente vai preferir que você fale sobre tudo e na medida do possível, traga as interações da nossa audiência, tá? Pode avançar sim, por favor. Tá bom. Ok. Então, pessoal, essa reforma, ela trouxe regras, né, isonômicas com a União. Então, assim, tanto na parte da aposentadoria, quanto na parte da pensão por morte. E hoje, a pensão por morte, como que ela ficou disciplinada lá na Emenda 103? Hoje ela está prevista lá no artigo 23 da Emenda 103, e hoje ela é calculada, Larissa, da seguinte maneira. Existe uma cota familiar de 50% do valor que o aposentado recebia, ou, se o servidor for ativo, ele será aposentado como se fosse aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, e a partir daí você tem o valor dos proventos dele. Então, 50% desse valor desses proventos será a cota familiar.
e eu terei mais 10% por dependente. Então, vamos supor que é o caso de um servidor que deixou apenas a viúva. Vamos supor que os filhos já são todos maiores e ele só tem de dependente previdenciário a viúva. Então, essa viúva receberá 60% do valor dos proventos que o aposentado recebia. Então, se você perguntar para mim, Milena, mas e o servidor que tinha a viúva e mais 2 filhos? Então, será 50% da cota familiar, mais 10% da viúva e 10% de cada filho. Então, ela terá uma pensão no valor equivalente a 80% daqueles proventos que o servidor recebia, né? Dos proventos de aposentadoria. Lembrando que quando o servidor está em atividade, primeiro a gente calcula a aposentadoria dele para depois conceder a pensão. Então, agora tem, porque antigamente, Larissa, como que funcionava? Regra antiga, o servidor falecia em atividade, o salário do servidor já era calculado a pensão. Então, hoje não mais funciona dessa forma. Primeiro, você calcula o valor dos proventos como se ele fosse aposentado por incapacidade e depois, para você conceder esse 60%, esse 70%, vai ser em cima do valor que você encontrou dos proventos, certo? Então, e esse rateio da pensão, como que é feito? Ah, eu tenho uma esposa, a esposa vai receber, tem a viúva vai receber 60%. Eu tenho a viúva e um filho, então ficou 70%. Então, o 70% é dividido 35% para o filho e 35% para a viúva. Então, cada um vai receber uma cota igual dentro daquela porcentagem que foi determinada. E aí, Larissa, sempre surgem muitas dúvidas. A pessoa fala assim, ah, mas eu ouvi dizer que agora não tem mais reversão. O que é essa reversão? É quando, por exemplo, o filho ele atinge a maioridade previdenciária, que acontece aos 21 anos. Então, o filho ele só tem direito de receber a pensão pela nossa lei até os 21 anos. Então, se o filho, por exemplo, atinge os 21 anos, esse valor dos 35% dele vai voltar para a mãe? Aí o que a gente fala que é irreversível, que não volta, é a cota dele de 10%. Aí a gente vai recalcular a pensão como? Da mesma forma que era antes. 50% da cota familiar, né? Que é do grupo familiar, e mais 10% por dependente. Então, essa viúva que recebia 35% para ela e o filho recebia 35%, ela volta a receber 60%. Então, ela não recebe os 10% que era a cota do filho, mas a cota familiar de 50% e mais os 10% dela, essa viúva com certeza receberá, tá bom? Então, assim, as regras de pensão, no que diz respeito ao tempo de duração da pensão, a quem são os dependentes previdenciários, nada disso não mudou. Então, o que mudou mesmo foi essa questão da forma de cálculo da pensão e dessa questão da reversão dessas cotas. Então, foi isso que mudou, né? Foi isso que mudou aí, de acordo com as novas regras da emenda 103. Então, assim, com relação àquelas questões que o pessoal já sabia antes, que a viúva, que o filho, né, o filho inválido tem direito à pensão aí sem tempo de duração, nada disso não teve nenhuma mudança. E também, Larissa, lembrando da pergunta do rapaz que fez a questão do acidente de trabalho, quando esse beneficiário da pensão, por exemplo, o filho, for um filho que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, esse valor do benefício dele também vai ser um valor de 100% do valor da média que foi encontrado, entendeu? Dos proventos. Então, não vai ter aí essa redução. Então, mas no caso de ter dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Então, a lei protege essas pessoas que tenham esse tipo de deficiência, tá? E mais, assim, agora por último, né, para a gente tentar aqui abrir um pouquinho do tempo para as questões, mais uma propriedade que a nossa emenda trouxe
foi a questão da acumulação de benefícios. Alguém pode falar assim, olha, eu ouvi dizer que a gente não pode acumular aposentadoria com aposentadoria, não pode acumular pensão com aposentadoria. Então, hoje, Larissa, a regra básica é o quê? Aposentadoria com aposentadoria podem ser acumuladas, desde que sejam cargos acumuláveis, ou seja, aqueles que estão lá no artigo 37, inciso 14 da Constituição, que são, né, 2 cargos de professor, 1 cargo técnico de professor, 2 profissionais da saúde. Então, essas aposentadorias, elas podem ser acumuladas. Pode ser acumulada uma aposentadoria aqui, com aposentadoria lá no regime geral? Pode ser acumulada, não tem problema. Agora, a acumulação de aposentadoria com pensão por morte, o que o legislador trouxe hoje? Para a cônjuge, para essa viúva que vai receber essa pensão, ou para o viúvo, né, que vai receber essa pensão, se ele já tiver uma aposentadoria e for receber uma pensão por morte, ele tem o direito de optar pelo benefício mais vantajoso e o segundo benefício que ele vai receber vai sofrer uma redução, entendeu? Que está determinado lá no artigo 24, no parágrafo 2º do artigo 24 da emenda 103. Então, vai depender do valor do benefício é que vai ocorrer essa redução. E por que, Milena, que acontece essa redução? Nossa, tão injusta, a pessoa morreu, tem direito à pensão. Porque o que se pensa, Larissa, é o seguinte: se o servidor recebia a sua aposentadoria, o segurado recebia a sua aposentadoria, e o outro recebia também a sua aposentadoria, aqueles proventos eram para custear a vida de 2 pessoas. Então, agora, na falta de uma pessoa, é claro que o que você entende é que as despesas vão diminuir, né? Então, assim, não há necessidade que o Estado arque com aquele valor integral daquela pensão, daquela aposentadoria, porque hoje aquilo ali será para custear apenas um beneficiário e não 2. Então, assim, não acabou falar assim, olha, não pode mais acumular. Pode acumular, mas vai sofrer aí uma redução na pensão que o servidor ele vai escolher. Então, ele fala, olha, aquela aposentadoria minha é maior, então eu prefiro ficar com aquela aposentadoria sem redução. Ele é que vai fazer a escolha de qual benefício que ele vai optar em receber integral e qual que ele vai optar em ter reduzido. Tá? Larissa, em breves palavras, assim, eu procurei fazer uma síntese muito rápida, porque realmente o tempo é muito pequeno. Sim. Mas eu tô aberta aí para as perguntas. De repente, se você quiser selecionar algumas perguntas aí que foram feitas, eu vi que ao longo da nossa conversa, às vezes algumas pessoas colocaram assim, eu tenho 50 e tantos anos de idade, eu tenho tantos anos de contribuição. Então, para essas perguntas, eu peço a vocês que acessem o simulador previdenciário lá da Goiásprev, né? Então, tá lá no nosso site, tá? No ícone, no link lá, serviços. Então, você vai acessar e, mais uma vez, lembro a você, se por um acaso esses dados previdenciários não estiverem totalmente corretos, só procurar o setor de gestão de pessoas de vocês e pedir para entrar em contato com a Goiásprev e atualizar esses dados de vocês lá, que vocês vão ter uma simulação e vão poder fazer as contas aí de quando que vocês vão poder se aposentar, tá bom? Milena, muitos servidores colocando que a gente tem que fazer a parte 2 dessa live, com uma sessão de perguntas e respostas. Quem sabe a gente pensa no futuro, para cada um coloca sua dúvida, a Milena já prepara antes, e a gente faz sim uma live só de dúvidas e respostas, porque é um tema complexo e a gente quer saber muito. Muitas pessoas pediram para você falar sobre abono de permanência. Você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, eu até tinha conversado com alguns servidores antes dessa live e falei que eu nem ia falar de abono de permanência. Falei, ó, procurem depois. Por quê? Porque abono de permanência, Larissa, ele não é um benefício previdenciário. Embora ele esteja ligado a regras de aposentadoria, ele é um benefício estatutário, né? Que ao servidor é concedido pelo fato dele já ter implementado as regras para se aposentar e ele faça a opção em permanecer em atividade. Então, para esses servidores, eles que já implementaram os requisitos, seria como se fosse um incentivo, né, do Estado, né, do ente federativo,
para que esse servidor permaneça em atividade. Então, ele não deixa, quando você fala assim, eu vou receber abono de permanência, o servidor não deixa de pagar a contribuição previdenciária. Ele só recebe uma parcela no mesmo valor da contribuição previdenciária, né? Para poder... Então, é como se ele ficasse isento, né, da contribuição. Mas não é isso que acontece. Ele recebe um abono do mesmo valor. E o que aconteceu com o abono de permanência, Larissa? De acordo com as orientações, né, com pareceres que foram exarados pela Procuradoria-Geral do Estado, tá? Eu estou falando isso aqui com base, com sustentação nos pareceres, né, do órgão de consultoria jurídica do Estado. Quando foi feita adesão às regras da União, nós fizemos a adesão às regras de concessão de aposentadoria e de pensão por morte. Então, nesse momento, não foi feita uma adesão às regras de abono de permanência. E as regras que estão lá na Lei Complementar 77, elas dizem respeito às regras anteriores à reforma. Então, sintetizando, Milena, o que você está querendo dizer com isso tudo? Que quem implementou as regras até o dia 30 de dezembro de 2019, com base nas regras vigentes anteriormente, regras que concedem abono de permanência, essas pessoas terão direito ao abono de permanência. Agora, quem implementou as regras de aposentadoria com base na emenda 103 após 30/12, essas regras, elas dão direito ao abono de permanência para o servidor público federal. Mas como não houve uma adesão do Estado às regras de abono de permanência, hoje o Estado não possui uma norma que autorize a concessão de abono de permanência para esses servidores que implementaram aí pós emenda 65. Então, assim, Larissa, isso não impede que o Estado seja ditada uma lei ordinária que permita essa concessão do abono de permanência, certo? Então, assim, não quer dizer, porque não aderiu naquele momento, a gente vai ficar sem abono o resto da vida. Não quer dizer isso. Então, assim, né, isso aí vai depender, né, do órgão competente, né, acho que da Secretaria de Administração. Ela é que vai adotar aí as políticas necessárias, né, para poder ter uma lei, né, que autorize a concessão do abono de permanência. Mas, igual eu falei, de acordo com as orientações que foram emanadas da Procuradoria-Geral do Estado, hoje nós não temos nenhuma regra apta à concessão de abono de permanência para quem implementou os requisitos após 30/12, né, com base na emenda 103. Tá, Larissa? É muito bom deixar claro isso, porque as pessoas que implementaram até o dia 30/12, elas já devem ter tido aí o abono de permanência concedido e já estão usufruindo aí do abono de permanência, né? Então, elas têm direito adquirido a essa parcela. Então, não há perigo para essas pessoas falar, vou perder meu abono de permanência? Não tem nenhum perigo de perder o abono de permanência, tá? Então é isso. Milena, Eu falei que eu nem ia falar de abono de permanência e acabei falando, né? Mas a Ruth colocou um comentário aqui que vale a pena a gente ler, que é Milena, sempre esclarecedora, realmente uma servidora pública, parabéns. E muitas pessoas elogiando o quanto você conhece e como você consegue transmitir esses conhecimentos com uma linguagem acessível. Então, assim, inúmeros comentários sobre isso. Você está de parabéns, de fato. Por isso que o pessoal fica lá na escola de governo, pede para a Milena ministrar um curso, porque a Milena realmente ela explica de uma forma bastante suave um tema que é complexo, é pesado, né, Milena? Com certeza. E, Milena, estamos aí nos nossos 2 últimos minutos de live. Eu peço que você faça as suas considerações finais. Milena, foi insuficiente. Essa 1 hora realmente voou. Acho que todos ficariam aqui pelo menos mais umas 5 horas ouvindo você falar sobre previdência. Excelente abordagem. Que bom. Obrigada, Larissa. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Vou falar que eu já estou em contato com a Larissa, a gente está preparando um curso EAD, tá? Para quem tiver interesse. Então, logo, logo a gente terá aí um curso EAD sobre direito previdenciário, sobre as novas regras previdenciárias. E estou também, Larissa, disposta
no futuro próximo, se você quiser repetir aí para a gente poder fazer essas perguntas e respostas, porque eu fiquei muito sentida de não poder responder as perguntas das pessoas que estão aí participando. Nossa, é realmente, porque assim, a gente pensa que o tempo vai dar e o tempo realmente é insuficiente. Então, a hora que a escola de governo marcar aí, pessoal, estou disposta a fazer perguntas e respostas, tá? E quero dizer, Larissa, mais uma vez que eu só tenho a agradecer à escola de governo, tá? Por essa oportunidade, né, que a gente tem aí, né, eu, em nome da Goiás Prev, como instrutora da escola de governo, tenho de 9 segundos, Milena. de Um trazer prazer. esses conhecimentos. Um beijo para você.